No começo dos anos 2000, o mundo inteiro parou para ouvir uma declaração vinda de um dos países mais influentes do planeta. Autoridades disseram com convicção que um governo do Oriente Médio escondia arsenais perigosos, prontos para serem usados. Afirmaram que laboratórios secretos, depósitos subterrâneos e até caminhões de transporte móvel estariam circulando com armamento capaz de levar a uma destruição em larga escala. A mídia espalhou a informação como verdade absoluta. Imagens de satélite foram exibidas. Discursos foram feitos em assembleias internacionais. O mundo todo acreditou. O medo cresceu. Pouco tempo depois, a decisão foi tomada. Tropas foram mobilizadas. O país foi invadido. O regime local caiu. Mas algo estranho aconteceu. Após o avanço militar, as inspeções começaram nos locais que haviam sido apontados como centrais de armazenamento. E para surpresa geral, nada foi encontrado. Nenhuma arma, nenhuma prova concreta, nenhum vestígio que sustentasse toda a narrativa anterior. A situação se tornou ainda mais delicada quando documentos vieram à tona mostrando que os dados usados como justificativa eram frágeis, mal interpretados ou até mesmo incertos. O que parecia ser uma operação em nome da segurança mundial acabou revelando uma história de decisões apressadas, interesses estratégicos e consequências devastadoras. A região mergulhou em instabilidade, crises políticas e sociais. Famílias foram forçadas a deixar suas casas, grupos armados ganharam espaço e o caos tomou conta por anos. O episódio virou um marco, uma lembrança dolorosa de como uma narrativa bem contada, mesmo sem prova sólida, pode moldar os rumos do planeta. No final de 1990, uma história passou a circular nos noticiários do mundo todo. Afirmavam que tropas de um país do Oriente Médio haviam invadido hospitais no Kuwait e cometido uma atrocidade impensável. O relato foi feito por uma jovem que falou em público com lágrimas nos olhos, descrevendo cada detalhe com emoção. A cena comoveu o mundo. Políticos, artistas e a população reagiram com indignação. O clima de urgência cresceu. A pressão por uma resposta internacional ficou insustentável. Logo em seguida, decisões foram tomadas. Foi autorizada uma intervenção militar de grandes proporções. A justificativa era clara: impedir mais acontecimentos como aquele. Mas conforme o tempo passou, começaram a surgir novas dúvidas. Quem era aquela jovem? Como ela sabia daquilo tudo? Por que ninguém mais havia testemunhado o ocorrido? Foi então que veio a revelação. A jovem que deu o depoimento não era uma enfermeira comum, como parecia. Ela era filha do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos. A história, segundo investigações posteriores, havia sido construída como parte de uma campanha para influenciar a opinião pública e justificar a intervenção. Nenhuma prova concreta foi encontrada sobre os supostos acontecimentos nos hospitais. O que parecia ser um ato de defesa humanitária foi, na verdade, parte de uma estratégia de comunicação. A comoção mundial foi real, mas a base da narrativa era falsa. Essa manipulação de emoções ficou marcada como uma das maiores campanhas de desinformação do século. O episódio virou um alerta. Quando a emoção é usada como arma, a verdade pode ser deixada de lado. Em 1971, um estudo chamou a atenção do mundo. Um psicólogo da Universidade de Stanford decidiu simular uma prisão dentro do campus, com voluntários divididos entre guardas e prisioneiros. O objetivo era simples: entender como o ambiente influencia o comportamento. O que aconteceu surpreendeu a todos. Em poucos dias, os guardas começavam a agir com agressividade. Os prisioneiros, por sua vez, ficaram passivos, confusos e até emocionalmente abalados. O experimento foi interrompido em menos de uma semana. A mensagem que ficou foi poderosa. Qualquer pessoa em determinadas condições pode se tornar autoritária. Durante décadas, esse estudo foi citado em livros, filmes, palestras e debates públicos. Parecia uma prova incontestável de como o poder pode corromper até os mais comuns dos indivíduos. Mas com o passar do tempo, novas análises começaram a questionar tudo. Pesquisadores que revisitaram os registros descobriram algo desconfortável. Parte do experimento havia sido conduzida com sugestões diretas do psicólogo aos participantes. Os guardas não agiram espontaneamente. Muitos relataram que foram incentivados a adotar comportamentos rígidos para que o estudo funcionasse. Ou seja, o experimento que deveria revelar a natureza humana acabou sendo, em parte, um teatro. A linha entre a ciência e a narrativa ficou borrada. Esse caso nos faz lembrar de algo importante.
Até mesmo experimentos famosos podem carregar intenções, ajustes e versões que não são contadas. E quando uma ideia se encaixa perfeitamente no que queremos acreditar, é aí que devemos tomar mais cuidado. Nos anos 80, uma pequena creche dos Estados Unidos virou um centro de um dos casos mais controversos da história moderna. Tudo começou com uma acusação de um crime bárbaro, mas rapidamente, as histórias contadas pelas vítimas foram ficando cada vez mais absurdas. Relatavam túneis secretos sobre o prédio, rituais estranhos, até helicópteros pegando pessoas no telhado. A imprensa mergulhou de cabeça. Psicólogos, pais, promotores, todos acreditaram. O país entrou em pânico. Durante os interrogatórios, as vítimas eram pressionadas a responder corretamente. Se diziam não aconteceu, os adultos insistiam. Tem certeza? Até que pouco a pouco começaram a contar o que queriam ouvir. Os especialistas chamavam isso de falsa memória induzida, mas naquela época era tratado como verdade. Vários funcionários da creche foram presos, famílias destruídas. A cidade mergulhou num clima de caça às bruxas. Anos depois, investigações mais cuidadosas revelaram o que realmente tinha acontecido. Não haviam túneis, nenhuma prova física, nenhum indício real de que aqueles eventos aconteceram. E os métodos usados para interrogar as pessoas foram altamente questionáveis. A justiça reconheceu que não havia evidência sólida, mas o estrago já estava feito. Esse episódio mostra como o medo pode nublar o julgamento coletivo, quando a histeria se instala até a verdade vira suspeita. Durante os anos 60 e 70, a Guerra do Vietnã foi apresentada ao público como uma batalha heróica, uma batalha entre a liberdade e o autoritarismo. A mídia mostrava imagens de soldados em campo, símbolos de coragem e glória. O governo dos Estados Unidos reforçava constantemente a ideia de que estavam vencendo, com histórias de vitórias em batalhas e avanços nas frentes de combate. Porém, essa narrativa estava longe de ser verdadeira. Por trás dos discursos oficiais e reportagens positivas, a realidade era bem diferente. Documentos secretos, hoje conhecidos, revelaram que, em vez de uma vitória iminente, os Estados Unidos estavam na verdade em um impasse. O número de baixas americanas e vietnamitas não parava de subir. O governo dos Estados Unidos, no entanto, escondia esses fatos da população. A mídia, por sua vez, foi cúmplice, retratando uma guerra que estava mais perdida do que ganha. Ao mesmo tempo, havia uma pressão crescente para justificar a continuidade do envolvimento dos Estados Unidos no conflito. A mídia escondia os gastos públicos dos Estados Unidos nessa guerra. Quando a verdade veio à tona, por meio de vazamentos e investigações jornalísticas, a reação pública foi avassaladora. O que se seguiu foi uma onda de protestos, principalmente entre jovens que passaram a questionar as decisões de seus governantes. A confiança nas autoridades foi profundamente abalada, e o país foi marcado pela divisão interna. Viu seu tecido social ainda mais fragmentado. A Guerra do Vietnã não só expôs a falácia de uma vitória prometida, mas também gerou uma crise de confiança que durou por décadas. Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello anunciou um plano de estabilização econômica que prometia uma solução definitiva para a inflação do Brasil. A mídia, juntamente com o governo, vendeu a ideia que o país finalmente conseguiria controlar a espiral inflacionária e alcançar uma estabilidade econômica. O plano, que ficou conhecido como Plano Collor, incluía medidas drásticas, como o confisco das poupanças, congelando os saldos bancários da população. A promessa era de que essas medidas seriam temporárias, mas logo a verdade veio à tona. O que o governo e a mídia não haviam antecipado foi o impacto imediato e devastador dessas medidas para milhões de brasileiros. A economia não se estabilizou de forma sustentável, e o confisco, que afetou praticamente todos os cidadãos que possuíam contas bancárias, gerou um caos financeiro generalizado. As famílias que haviam economizado por anos viram suas economias desaparecerem da noite para o dia. O Plano Collor não apenas falhou em controlar a inflação, mas também deixou um legado de desconfiança na gestão pública. Ao longo dos anos, o Brasil enfrentou crises econômicas sucessivas e a estabilidade prometida nunca se concretizou de forma duradoura. O confisco da poupança tornou-se um símbolo de uma política econômica que foi imposta, sem considerar as consequências sociais e econômicas. Em 2006 e 2007, o Brasil foi apresentado ao que seria uma grande solução aos seus problemas econômicos, o pré-sal. Uma vasta camada de petróleo descoberta no fundo do oceano, a centenas de quilômetros da costa. A mídia e o governo promoveram o pré-sal como um verdadeiro milagre econômico.
acreditando que ele colocaria o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo, gerando riquezas, emprego e prosperidade para o país inteiro. O Brasil sonhava com uma revolução energética e uma ascensão econômica sem precedentes. A promessa era de que a exploração do pré-sal transformaria a economia brasileira, resolvendo problemas históricos de desigualdade social e pobreza. A Petrobras, a empresa estatal responsável pela extração, passou a ser vista como um símbolo de poder econômico e político, com investimento maciços voltado para o desenvolvimento da exploração petrolífera. A expectativa era de que o Brasil se tornasse uma potência mundial, capaz de abastecer não apenas o próprio país, mas também exportar grandes quantidades para o mercado internacional. No entanto, a realidade foi bem diferente do sonho que foi vendido à população. Apesar do grande potencial do pré-sal, começaram a surgir escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, como o famoso Lava Jato, que revelou um esquema de propinas envolvendo políticos, empresários e executivos da empresa. A promessa de prosperidade foi ofuscada pela crise política e financeira que se seguiu. O pré-sal, que foi amplamente promovido como a chave de um futuro brilhante, acabou não trazendo os benefícios econômicos esperados. O Brasil ainda enfrenta desafios na exploração, e a corrupção e os escândalos associados mancharam a imagem do milagre prometido. Na década de 1970, o mundo foi atingido por um pânico coletivo. O petróleo estava prestes a se esgotar. Cientistas e especialistas baseados em uma teoria chamada a curva de Hubbert previam que as reservas globais de petróleo estavam diminuindo rapidamente e que em poucas décadas o mundo enfrentaria uma crise energética sem precedente. A teoria sugeria que a produção de petróleo seguiria um pico e logo cairia de forma irreversível, o que provocaria uma escassez global e, consequentemente, uma disparada nos preços. Essa previsão gerou um clima de alerta total. Na época, os preços do petróleo já haviam aumentado consideravelmente, em grande parte devido a conflitos geopolíticos no Oriente Médio, como a crise do petróleo de 1973. As pessoas começaram a acreditar que o fim do petróleo era iminente, o que causou um aumento do medo sobre a estabilidade econômica mundial. A escassez de recursos energéticos foi amplamente discutida em fóruns internacionais, e os governos começaram a focar na busca por fonte alternativa de energia. No entanto, o que ninguém previu foi o desenvolvimento de novas tecnologias que mudariam completamente o jogo. Inovações permitiam que novos depósitos de petróleos fossem descobertos e explorados, tornando a previsão de esgotamento totalmente prematura. Hoje, o mundo está longe de enfrentar o fim do petróleo. As reservas comprovadas de petróleo continuam a crescer e novas descobertas estão sendo feitas regularmente. E para você, qual dessas notícias mais te chocou? Você sempre acreditou que eles estavam contando a verdade? Responda para mim no comentário e se inscreva no canal, curta o vídeo para mais vídeos como esse.